As pessoas vão dizer, não merecem. Merecem. O pecador merece ir para o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é o lugar do pecador. E Jesus estará sentado como juiz justo e digno, reto e fiel, para mostrar àqueles pecadores que não quiseram se converter dos seus pecados e terem lavados esses pecados e serem então purificados pelo sangue do Cordeiro. Jesus estará lá para julgar tanto a vivo quanto a morto. Jesus está lá com o poder de julgar, aleluia, mostrando a eles que eles são dignos do inferno. Jesus estará lá fazendo o julgamento verdadeiro. A justiça de Deus estará acontecendo naquele momento, e o homem não poderá escapar deste grande dia. A Bíblia vai dizer que nos dias de Noé, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. E assim será no dia da vinda do Senhor. Estarão comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, se prostituindo, se drogando, roubando, matando, fazendo e acontecendo. E aquele grande dia será uma surpresa para todos, como foi a surpresa do dilúvio que levou a todos, exceto Noé e a sua família. Quando o Senhor manifestar, louvado seja Deus, no dia do arrebatamento, iminente, a qualquer momento estando podendo acontecer, a igreja subirá, será arrebatada, salva do juízo final. A igreja não estará lá com seu nome escrito no livro das obras. A igreja estará lá como júri do Senhor, sendo testemunha da justiça de Deus se cumprindo para aqueles que não quiseram aceitar o Salvador da humanidade. O livro das obras está lá descrevendo a ação de cada um. Estará lá marcando na memória infalível de Deus o dia que você disse aceita Jesus, porque é chegada a tua hora. E a pessoa diz, eu ainda vou viver não sei quantos anos, e quando passa alguns dias a pessoa morre sem salvação. Naquele grande dia ele vai dizer, Senhor, mas eu ouvi. A memória de Deus está lá, você não ouviu, você rejeitou. E você é digno que você vá para o lago de fogo e enxofre. Neste grande dia não vai ter valente, não vai ter o fortão, bonitão, a bonitona, o sedutor, a sedutora, o traidor, o adúltero, a adúltera. Não vai ter, aleluia. Nesse dia não vão conseguir olhar para aquele que tem o resplendor da glória. Aleluia. Naquele grande dia vão querer cobrir os seus rostos, mas vão ter que encarar a justiça de Deus. A humanidade está brincando. A humanidade não está percebendo que este dia está próximo. Mas, amados irmãos, a igreja não terá o nome escrito no livro das obras. A igreja tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. No juízo final, o teu nome não será lembrado no livro da obra, porque o seu nome no livro da obra quer dizer que esta pessoa está sendo agora julgada para receber a sentença eterna, a danação eterna, o afastamento completo da presença de Deus. É nesse dia que a justiça de Deus se cumprirá por completo. Mas a minha e a tua vida, aleluia, não estará para ser lançada em um lago de fogo e enxofre. A minha e a tua vida está escrita no livro do Salvador, no livro do Senhor Jesus, o livro da vida. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 3, que Jesus, ele disse, aquele que vencer, eu jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. Jesus está dando a certeza da salvação dele para mim e para você.
Jesus está dizendo que você que creu, você que perseverou, você que permanece na presença dele, você que abandonou o mundo, que abandonou o pecado, você que está condenando o pecado, você não será lançado no lago de fogo e enxofre, porque o teu nome não estará no livro da morte, no livro das obras, mas sim no livro da vida. Amém, glória a Deus. No lago de fogo e enxofre a igreja não será lançada, porque ela tem o nome escrito no livro da vida. Mas a Bíblia ela diz: todo aquele ao qual o nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Nesse dia o castigo eterno se cumpre. Neste dia não terá para onde correr. É lago de fogo e enxofre para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Que é o Hades, que já participou aqui do culto de doutrina, local intermediário. O Hades, local intermediário onde a alma do ímpio não convertido, aquele ímpio que recusou a salvação, aguarda a ressurreição dos mortos para o dia do juízo final. No dia do juízo final, até o Hades e até a morte é lançada no lago de fogo e enxofre. E as almas daquele que não receberam a salvação em Cristo Jesus serão lançadas lá também. E não pense que quando chegar no lago de fogo e enxofre, os ímpios estarão lá sozinhos, porque não estarão. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, quando serem lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, quando chegarem lá, encontrarão a besta, o falso profeta, e encontrarão também a Satanás. Porque quando Jesus vier buscar a tua igreja, aleluia, e levar para estar com ele na glória, recebendo o galardão os cristãos, passarão 7 anos na glória, passarão 7 anos na casa de papai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus tem uma morada preparada para o seu povo. Amém, Jesus. 7 anos a igreja estará nessa mansão celestial, e a grande tribulação acontecendo na terra, e a igreja retorna em Apocalipse 19 nas bodas do Cordeiro. E quando Jesus volta com a igreja e sua falange de anjos, a Bíblia diz que ele aprisiona Satanás por 1000 anos, lança no lago de fogo e enxofre a besta e o falso profeta, instaura o milênio dele na terra. 1000 anos a igreja reinando com Cristo na terra, 1000 anos Satanás preso, e durante esses 1000 anos já está sendo inaugurado o lago de fogo e enxofre pela besta e o falso profeta. No dia do juízo final, quando Jesus, aleluia, ele julga os grandes e os pequenos que não se converteram, eles já adentram no lago de fogo e enxofre, diante da presença de Satanás. No inferno não vai ter a presença de Deus. Hoje a gente sente a presença de Deus manifesta, a gente sente. Hoje a gente clama e essa presença de Deus é revelada para mim e para a tua vida. Mas no lago de fogo ninguém sentirá a presença de Deus. Porque, amados irmãos, se você clamar pela presença de Deus, você vai sentir um refrigério, um regozijo, um alívio. E o castigo, a tormenta eterna, não tem alívio. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 25, que é tormento eterno, é dor eterna, não terá fim esta dor.
Vão clamar pela presença de Deus e a presença de Deus não será manifesta. A presença de Deus estará lá representando a justiça de Deus, mas não a presença que traz acalento, que traz refrigério, que traz conforto, que traz o bálsamo de Gileade, que traz o bom perfume do Senhor, que faz com que haja bonança, que haja tranquilidade. Esta presença eles não sentirão. No Hades, o homem rico já diz: eu estou sendo atormentado por esta chama. Ali já era um tormento que ele não suportava. E a Bíblia diz que o Hades, a morte e todos que estão lá no Hades, que estão lá nos mares sepultados, todos que não entregaram a vida a Jesus serão lançados aonde? No lago de fogo e enxofre. E Jesus, quando ele vai explicar isso, ele vem falar de uma forma ao humano compreender o que é a eternidade sem Deus em um lago de fogo e enxofre. Ele diz que é como a Guiena, como o vale de Inom, um local onde todo o judeu fora da cidade queimava o lixão, o monturo, o que não prestava, o que era maldito, o que era profano, ali se queimava. E aquele fogo ali nunca acabava, porque todo dia alguém alimentava aquele fogo com novo lixo, com novo entulho, e aquele fogo perpetuava ali. E Jesus, ele diz que no lago de fogo e enxofre será como uma guiena, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca se consome. Daí a gente tem o entendimento que é um tormento eterno, onde o verme são os corpos daqueles que não receberam a redenção do seu corpo, não tiveram o corpo glorificado, redimido pelo Senhor Jesus. O corpo é como o de verme. O corpo será ressurreto, ressuscitado na condição ao qual morreu, podre. E esse corpo habitará a alma deste ímpio, e a alma sofrerá no lago de fogo e enxofre o tormento ocasionado pelo tato, pela visão, pelo paladar, pelo olfato. Através do corpo a alma será punida eternamente. Para escapar deste tormento eterno, necessário é ter um nome escrito no livro da vida. Amados irmãos, eu não quis assustar vocês. Deus me trouxe à memória isso aqui, porque hoje é dia de refletirmos no que Jesus fez por minha e por tua vida. Foi para a gente não ir para este lugar. Foi para a gente não sofrer isso que aguarda a humanidade ímpia. Foi para que a gente estivesse em um lugar melhor. Você tem um lugar melhor para ir, a igreja tem um lugar melhor para ir, as crianças cristãs, servas do Senhor, não vão para o inferno, não vão para o Hades, elas vão para a presença de Deus como nós. Temos um lugar separado por Deus, escolhido por Deus, a nova Jerusalém que desce do céu ataviada, enfeitada, como uma noiva adornada para o seu noivo, para o seu esposo. Quando a gente lembrar de Jesus agora, devemos lembrar: o sacrifício dele valeu a pena, porque nos deu o escape deste final tão cruel. Cruel que eu digo, não que Deus seja errado, o pecador merece ir, mas a graça de Deus tira o pecador arrependido deste destino trágico e coloca em um caminho de eternidade, um caminho de glória, de resplendor. A decisão que você tomou não é uma decisão, amados irmãos, que você pode descartar amanhã. Você tomou uma decisão em Cristo Jesus que lhe ocasionou, louvado seja Deus, um livramento de um caldeirão fervente, de um vulcão em erupção. Te livrou daquele destino tão trágico e cruel. Quando Jesus ele diz: este é o meu corpo que é repartido por vós.
toda vez que comerdes, fazei isto em memória de mim. A Bíblia diz que Jesus ele fala: este é o cálice do Novo Testamento, o cálice da nova aliança. Toda vez que se reunirdes neste propósito, toda vez que beberdes deste cálice, fazei isto em memória de mim. Aleluia. Jesus está dizendo: toda vez que vocês celebrarem a ceia do Senhor, o culto ao Senhor, façam isso em memória, tenham uma reflexão de mim, do que eu fiz por vocês. Eu fui repartido por vós, eu fui punido no meu e no seu lugar, eu fui martirizado por amor de vós, eu paguei um alto preço, não foi para vocês terem lançado em um lago de fogo e enxofre, mas foi para estar comigo, aleluia, nas mansões celestiais. É necessário que a gente lembre do que Jesus fez lá atrás, porque tem eficácia na minha e na tua vida hoje. Hoje não estamos fadados ao inferno, porque estamos em Cristo. Se você lembrar, se você refletir, se você fizer um memorial, se você visualizar o que Ele passou pela minha e pela tua vida, a gente vai seguir em frente até a vinda do Senhor, porque o Senhor tem garantido, bendito seja Deus, uma estadia eterna diante do Pai, para mim, para você e todo aquele que nele crê. Aleluia. Jesus, amados irmãos, Ele foi crucificado, Jesus, Ele foi sepultado, foi morto, aleluia, mas também Ele foi ressuscitado por Deus. Amém, glória a Deus. Amados irmãos, entendam uma coisa: a cruz de Cristo, aleluia, foi um sofrimento que um justo sofreu, no lugar dos injustos. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim. Aquela cruz era porque eu sou digno de ir para ela. Aquela cruz é para o pior criminoso ele ser exposto à vergonha diante de todos para servir como exemplo. Aquela cruz era para mim. Era para eu estar lá sendo ridicularizado, zombado. Era para eu ter as costas rasgadas pelo azorrague, pelas linhas limárias de ferro, de osso, de animal, que quando ele recebia uma quarentena, a história vai dizer que quando o carrasco, aquele algoz, ele puxava o chicote, vinha com pedaços de carne, de músculo e de nervo, que as fissuras causadas dava para ver os ossos. Meu Deus. Ele sofreu isso no meu e no seu lugar. Aleluia. E Ele sofreu para a gente não ir para lá. Eu quero pedir que você não desista, porque o inferno é real, o lago de fogo e enxofre é real, o castigo eterno é real, é punição de Deus para todos aqueles que viraram as costas para o Filho amado dele. Mas o céu é verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. O céu é real. O céu é lindo. Aleluia. E está garantido para aqueles que confiaram na salvação do Senhor. É momento de fazer uma reflexão hoje, porque Jesus não desistiu em nenhum ponto. Ainda quando Ele viveu a sua humanidade nesta terra, em Mateus capítulo de número 26, Jesus ele clamava, Jesus ele era aflito, Jesus ele sofria angústia de morte. Ele dizia: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Ele estava sofrendo internamente. Jesus estava com medo. Jesus estava ali, amados irmãos, com medo que eu e que você tem. Aleluia. Jesus estava, amado irmão, tremendo de medo de encarar aquela realidade. Conjecturo eu, Jesus dizendo: eu não mereço, eu sou justo, eu não devo passar por isso. E ele, naquela condição que ele estava, fragilizado ali no seu espírito humano, porque Jesus também teve o espírito humano. Jesus ele viveu 100% sendo homem e 100% sendo Deus.
Mas quando ele viveu, o Verbo foi encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não usou da sua divindade para poder aliviar o seu sofrimento. Ele pagou o preço de morte, o preço de cruz, sofreu na pele o que eu e você teria que sofrer. Ele não foi um vigarista, ele não foi um trambiqueiro, ele não fez que estava passando por um mau bocado, ele sofreu até a morte, aleluia. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz ele sofreu. Ele sofreu 100% o que deveria sofrer no meu e no seu lugar. Por isso ele, antes de acontecer, ele já visualizava o seu futuro, porque as Sagradas Escrituras o revelava para ele, porque o Espírito Santo o revelava que haveria de acontecer. Jesus sabia o que lhe aguardava, e na sua fragilidade humana, ele decide dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas quando ele olha e vê, de fato, aqueles que são fracos, aqueles que não aguentam, aqueles que não sustentam a palavra que fala agora que vai honrar a Deus e um segundo depois desonra. Quando ele olhou para os discípulos, para nós, louvado seja Deus, ele viu os discípulos dormindo devido ao cansaço. Ele volta e diz: Pai, mas todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade. Aleluia. E qual era a vontade de Deus? Não era que Jesus parasse, não era que Jesus retrocedesse, não era que Jesus desistisse, mas que Jesus fosse avante, que Jesus fosse de fato para a cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amados irmãos, por amor de mim e de você, sem merecer, Deus disse: a minha vontade é que o meu Filho único, unigênito, criado de um só, gerado de um só, vá para a cruz, vá sofrer, vá padecer, o justo pagando pelo pecado dos injustos. Se eu e você, nós estamos aqui hoje, volto a repetir, não foi pela cruz do Calvário. A tua salvação, o livramento do lago de fogo e de enxofre, o meu livramento de lá, não foi garantido na cruz do Calvário. A salvação do homem foi garantida por Jesus no Getsêmani. Enquanto ele estava ali dizendo: Pai, eu não quero ir, tira isso de mim, se possível for, tira a minha vida de passar por isso. E ele diz: todavia, Senhor, o que eu quero não, mas o que o Senhor quer, isso eu vou fazer. Ali ele garantiu a minha e a tua salvação. Na cruz do Calvário, louvado seja Deus, ele certificou, ele confirmou. Na cruz do Calvário ele disse: Pai, tua mão entrega o meu espírito, está consumado, tetelestai, está pago, está consumado. O homem pode ser salvo porque eu entreguei a minha vida no lugar deles. Glória a Deus. Ele garantiu lá no lugar da prensa de óleo. Ele garantiu lá quando ele era imprensado, Getsêmani, prensa de óleo. Um local onde a oliveira ali, a oliva era colhida e prensada até sair o óleo. Jesus estava no Getsêmani, não foi à toa, é para passar uma lição. Ali ele foi prensado, ele foi imprensado, ele foi apertado, ali ele foi oprimido, ali ele tinha que tomar a decisão que garantiria a minha e a tua vida em um lugar maravilhoso, longe da eternidade, fora da eternidade, longe de Deus, um lugar chamado céu. Foi lá como se ele tivesse sido imprensado. E quando você pega aqueles que dizem que são homens, que são bambambam, que fazem e acontece com os mais fracos, quando são prensados na hora do depoimento,
quando são postos na parede pelos agentes de polícia, ele dá o nome de A, de B, de C, ele desiste, ele entrega até a mãe dele. Jesus não, Jesus pagou o preço, foi até o fim, não delatou o meu e o teu pecado, ele foi até o fim, ele se fez culpado por nós. Aleluia. Ali ele garantiu a minha e a tua salvação. Aleluia. Na cruz, parece que alguém vai dizer: eu não confio em tua palavra. Ele é tetelestai, está pago, está consumado. A minha palavra tem poder, a minha palavra é verdade. Jesus é Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Porventura diria ele, não faria, falaria ele, não cumpriria. Na cruz ele disse: o que eu falei lá no Getsemane, eu estou cumprindo agora. A minha e a tua vida ganhou uma oportunidade de ouro. Abraça esta oportunidade. Não abra mão da tua salvação. Não vá por conversa de A, de B, de C. Não vá por influência do diabo, de internet. Não vá por influência de ninguém. Abrace a tua salvação. Guardas o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Louvado seja o nome de Jesus, amados irmãos. Neste dia especial, que a gente lembre do que Jesus fez por nós. E o propósito foi nos livrar do dia do juízo final. Amém, amados? Amém. Faça